Oi pessoal, beleza? Eu sou o professor Lucas, estou aqui para falar da história da informática. Nós temos nossa agenda que tem a parte de origens, a era primitiva, a era das calculadoras manuais, a era dos dispositivos mecânicos, a era dos dispositivos eletromecânicos, dos eletrônicos e um pouquinho da atualidade, tá? Então assim, nas origens, o homem ele tinha uma busca por uma forma de automatizar processos matemáticos, tá? Então, a ideia da informática, ela surge como se fosse uma parte íntima da história da própria matemática, tá? Na era primitiva, então a gente tem alguns problemas que levaram ao surgimento da matemática de forma mais básica. Por exemplo, os números naturais eles surgem com a necessidade de se contar os homens da tribo aliada com a tribo inimiga. Então, essa necessidade de pessoas, por exemplo, foi aonde surge a ideia a necessidade de se ter a matemática. As ferramentas de contagem, ferramentas auxiliares de contagem, as primeiras são as mãos. Na era primitiva, a gente desenvolveu a pecuária, surgem outras ferramentas auxiliares. Então, uma coisa são as pedras, onde cada pedra representava um animal. Eles tinham um saquinho, colocavam um saquinho uma pedra em cada saquinho para cada animal que entrava no rebanho, e para cada animal que saía, eles tiravam a pedra. Não poderiam nem sobrar pedras no saco e nem faltar, então senão o número de animais era falso. Outra forma de se fazer isso poderia ser a questão de você usar nós numa corda. Então dá um nó numa corda para cada animal e desata o nó para cada animal que sai. Na era das calculadoras manuais, elas são de mais ou menos 3000 a.C., tem o ábaco de areia. Ele foi inventado muito provavelmente na Babilônia. Mais ou menos em 1800 a.C., os primeiros métodos também surgiram na Babilônia, métodos de resolver problemas numéricos. Então, a Babilônia é o lugar onde se inventaram os primeiros algoritmos. Por isso que a gente está relacionando matemática e informática, tá? Mais ou menos 500 anos antes de Cristo, o ábaco de arame, que é aquele que tem os fios, é o ábaco inventado no Egito, tá? 200 anos antes de Cristo, existem variações do ábaco, como o soroban, que é muito comum para ensino de cegos. O soroban é japonês e o ábaco chinês também, é um outro tipo de ábaco que faz operações. Aqui na era das calculadoras, a gente tem também a forma de regra de cálculo, que são instrumentos manuais, mas também são instrumentos que usam os conceitos da matemática junto com a tecnologia. Na era dos dispositivos mecânicos ainda, tem a primeira calculadora mecânica que fazia as operações de soma, subtração e multiplicação fazendo por somas sucessivas, tá? E a calculadora do Pascal, que é a máquina de calcular numérica. Tem aqui no slide uma fotinha de um modelo de ambas. Ainda nessa era dos dispositivos mecânicos, passando um tempo já, 1833, o Charles Babbage ele inventa a máquina analítica, que ele tem uma arquitetura muito semelhante a um computador atual. Então ele tem, por exemplo, entrada e saída, coisa que a gente tem até hoje. Então o Charles Babbage, ele é considerado o pai do computador. Juntamente com ele, entrou no projeto a Ada Lovelace, que era uma condessa na época. Ela descrevia os processos que a máquina analítica fazia. Então, ela tem umas descrições tão precisas que essa notação aqui do cálculo dos números de Bernoulli basicamente considerado um programa de computador. Então, no sistema da máquina analítica, esse foi o primeiro programa e ela a primeira programadora.
da história. Na era dos dispositivos mecânicos, ainda, a gente tem um pouco depois o George Boole, que inventou a álgebra booleana, que é o sistema que a gente tem até hoje de 0 e 1, é um sistema binário, só que daí ele tem a questão de você estar um sistema de 2 estados, ligado e desligado, que é a base dos computadores atuais ainda. E ainda tem nessa mesma época o primeiro computador mecânico. Passando um pouco tempo, na era eletromecânica já, o Nikola Tesla, que ele criou o que a gente chama de porta-lógica, que também tem a ver com a álgebra booleana, e é uma coisa que a gente consegue usar, usa-se isso na eletrônica até hoje, inclusive na arquitetura de computadores. Um pouquinho depois ainda tem o Alan Turing, que inventa a sua máquina de Turing. Basicamente, a máquina de Turing é o modelo matemático dos computadores atuais. Então, o Alan Turing, ele era um matemático inglês que estava servindo como um consultor na Segunda Guerra Mundial. Ele faz esse estudo de uma forma de desvendar enigmas, né? E acaba formalizando uma coisa muito maior do que simplesmente um resolvedor de problemas. Ele consegue fazer o modelo matemático que a gente tem até hoje. Então, o computador atual resolve um problema se a máquina de Turing pode resolver o mesmo problema. Então, essa é o fundamento. Ainda nessa época, a gente tem o computador que é o ABC, que é baseado no nome dos 2 criadores deles, o John Atnafsoft e o Clifford Berry, tá? Ele é o primeiro computador digital, só que ele foi inventado em 39, mas ele só foi reconhecido em 73. O Newman projeta o Colossus, que basicamente ele é uma versão, uma tentativa de criar-se a máquina de Turing. Os cientistas da IBM, que é o Howard Aiken, eles usam a ideia do Babbage para produzir um computador eletromecânico já. Então ele tem relés, engrenagens, que ele ficou conhecido popularmente como o Mark I, mas ele é uma supercalculadora. Passando a era, a gente tem aqui, perto da Segunda Guerra Mundial, ele é um computador que foi um projeto que era considerado secreto na época, que é o ENIAC. Ele foi um computador, ele foi o primeiro computador totalmente eletrônico, ele realmente foi construído, porém ele não ficou pronto a tempo, que ele deveria servir aos interesses dos Estados Unidos na guerra, porém ele acabou não ficando pronto a tempo. Então a guerra acabou em 45, ele foi terminado e construído em 46, mas era como você pode ver na foto, ele é uma coisa imensa. Ele ocupava basicamente um andar de um prédio. Dizem as histórias que as luzes da cidade piscavam quando ele era ligado, porque ele consumia muita energia. Ele teve que ser construído dentro do prédio, não tinha como ser transportado. Então o ENIAC é um marco histórico dentro da informática. Ainda nessa era, o John von Neumann, que ele estava lá em Princeton, ele pega a ideia do Turing, da máquina de estados, só que ele adapta ela, ele faz um aperfeiçoamento, que é o programa armazenado. Ele desenvolve esse conceito e isso é usado até hoje na ideia da arquitetura. Basicamente, ele entende que a máquina de Turing não poderia ser implementada se não tivesse uma estrutura que a gente chama hoje de memória. Então, o computador precisava ter algum tipo de recurso para poder armazenar os programas dentro dele mesmo, né? Senão ele tinha que ter toda vez uma entrada e saída de programas mesmo, do que ele funcionaria. Então, essa ideia do programa armazenado, que a gente tem até hoje, que a gente tem memórias de vários tipos, inclusive, vem tudo do von Neumann, que ali nos anos 40 e 50, mais ou menos essa época que eles desenvolvem a ideia. E hoje é a base da arquitetura de computadores. Desse slide aqui, eu tenho uma ideia assim, atualmente, mas não tão atual assim, que ele mostra um histórico das linguagens de programação, porque a partir do von Neumann, o computador, a ideia básica dele
ela está pronta. Não tem muito aonde se desenvolver nada novo. O que a gente precisa é aperfeiçoar, otimizar, melhorar, diminuir o tamanho do computador, também diminuir o tamanho dos componentes, como o transistor. Basicamente assim, então a gente tem que otimizar o hardware, porém o hardware, a ideia está pronta, ela vive ela ainda. A ideia do software, então a gente começou a construir linguagem de programação, começou a construir pelo Fortran, depois foi passando para Lisp, outras linguagens que surgem como o C, que vem depois. Então tem o Algol, uma linguagem que é precursora do C. Então nesse diagrama tem ele é um recorte, na verdade, de um diagrama que vocês podem procurar no site levenes.org, é o Eric Levenes que conduz o site, e ele faz todo um histórico das linguagens de programação e expressa isso no diagrama. Ele é bem atualizado até, e ele tem as linguagens que se basearam em outras linguagens, então ele vai fazendo um estudo da evolução das linguagens de programação. Bastante interessante pesquisar esse material. Atualmente, então assim, nos anos 70 a gente começou a tentar usar computador para se comunicar. Então foram desenvolvidos protocolos, porque a gente precisava ter uma forma de se conversar em rede. Então tem alguns protocolos que, por exemplo, o TCP que a gente usa, ele teve precursores que foram se adaptando até chegar ao TCP que a gente tem hoje. E também, em 74, é onde a gente usa o termo internet.